Um dos maiores problemas espirituais é a falta de fé em nós e em Deus. Se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossas capacidades. A insegurança é como um cupim que vai aos poucos nos devorando, silenciosamente, por dentro, e na hora em que temos que demonstrar nossas capacidades e talentos, acabamos falhando, porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Temos que acreditar em nós mesmos, porque se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Esse daqui é mais um trechinho do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, o capítulo 84, extraído da obra Socorro e Solução. E nesse trecho, De Luca quis destacar muito, dentro dessa obra Socorro e Solução, essa questão da nossa falta de fé. E aí ele fala de dois aspectos dessa fé, A falta de fé em nós e a falta de fé em Deus. Elas, apesar de parecerem diferentes, elas estão muito conectadas, Porque uma acaba dependendo da outra. Quando a gente acredita em Deus, nós ganhamos também mais força, a gente fica mais positivo, Então a gente começa naturalmente a ter um ambiente de equilíbrio para acreditar em nós. E da mesma forma, quando a gente não acredita em nós, parece que aos poucos a gente também vai perdendo a nossa fé naquilo que nos cerca e naquilo que é a nossa essência, que é Deus, Nós somos essa centelha divina, Nós temos dentro de nós um pouco do que é Deus. Vós sois deuses, A gente já tem esse conhecimento, não em sua perfeição, não estamos dizendo nesse ponto, Mas estamos falando que ainda que muito pequeno, somos uma pequena parcela de Deus. E aqui, se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossas capacidades, ainda está dentro do ponto que eu falo de que uma está muito conectada na outra, essa falta de fé em nós e a falta de fé em Deus. Quando a gente está ali duvidando de nós, quando a gente não acredita em nós mesmos, quando a gente tem um pensamento negativo sobre nós, sobre aquilo que a gente faz, naturalmente a nossa vibração, ela muda de patamar. E aí ela vai para um patamar mais baixo. E aí nesse momento que a gente se coloca no patamar mais baixo, que a gente não vibra esse aspecto positivo, porque a falta de fé é também uma vibração negativa, a gente vai se deixando consumir, a gente vai deixando espaço para que aquilo que não é positivo grude em nós. Não necessariamente a gente está falando aqui já de obsessão, mas as cargas negativas que se aproximam de nós, as coisas ruins, os pensamentos ou os outros pensamentos ruins que cercam o nosso dia, que cercam a nossa rotina, que cercam a nossa mente, parece que vão sendo puxados como imã. Então a base disso tudo é quando a gente acredita em nós. E aí às vezes a insegurança que é do outro parece que a gente puxa, quase virando uma esponja. Aquela falta de acreditar em algo do nosso trabalho parece que gruda também dentro da gente. E aí ele vai puxando um ao outro. E isso vai nos corroendo por dentro. E aí De Luca, ele é muito preciso em fazer essa comparação, como se fosse que essa insegurança aqui é como um capim. É como um cupim, perdão. É como um cupim que vai aos poucos nos devorando silenciosamente por dentro. E na hora em que temos que demonstrar as nossas capacidades e talentos, acabamos falhando, porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Veja esse ponto de destaque aqui que De Luca traz. Essa insegurança, que é como um cupim que corrói internamente, ela é silenciosa. Então, como que a gente percebe algo que é silencioso? O tempo todo estamos em vigia. Mas o que eu tenho que vigiar? O nosso pensamento. Aquilo que a gente faz na nossa rotina, que aos poucos vai se tornando parte desse dia a dia, vai se tornar, quer dizer, que é um fato isolado, que aos poucos se torna algo repetitivo, isso já se torna parte do que somos nós, já está dentro de nós, e às vezes essa falta de fé no começo se torna uma insegurança, e essa insegurança nos deixa cada vez menos crentes de que somos capazes, de que a gente pode fazer algo diferente. Então isso vai começando pequeno, isso começa pequeno e começa silencioso. E a gente pode afastar então observando a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos
e repondo aquilo que é ruim com aspectos positivos. Quase como se fosse também, se a gente pudesse repor as nossas vitaminas da alimentação, que você toma um suplemento, que você toma alguma coisa diferente para suprir aquilo que você não tem em seu corpo. A gente faz isso com a oração, a gente faz isso com a caridade, a gente faz isso se cercando de pessoas que também são positivas, que nos elevam, porque a gente é isso aí, somos seres espirituais o tempo todo, somos energia que se conecta com outras energias, e pessoas são energias. Quais pessoas estão cercando você que você tem puxado também um pouquinho de energia delas? O bom é que, no fundo, apesar de quem nos cerca influenciar, quem somos, influenciar a nossa vibração, a nossa mentalidade, ainda assim a gente tem autonomia de comandar tudo isso, porque é como se fossem os estados, os países, Os países são soberanos. Que bom, nós também somos soberanos. Nós também temos o controle sobre nós até certo ponto. Então a gente pode sim, ainda que tenha uma grande influência dos países vizinhos, daqueles que nos cercam, a gente pode ainda determinar: isso eu quero para minha vida, isso eu não quero para minha vida, isso eu aceito, isso daqui eu não aceito, isso eu não quero. A gente ainda tem esse poder de escolha. A gente ainda pode decidir por aquilo que se aproxima de nós e aquilo que a gente quer, que atravesse a fronteira do nosso país e adentre o nosso estado. Estou aqui fazendo um comparativo geográfico para ficasse um pouquinho mais claro, de quem que a gente quer que embarque, quem que a gente quer que entre em nosso país. E o nosso país, a gente está falando da nossa alma, a gente está falando do nosso coração, a gente está falando da nossa mente, do nosso espírito. O que a gente quer que se aproxime de nós? A gente tem essa possibilidade. E aí, nós acabamos falhando, por conta dessa insegurança que vai corroendo, porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Então, desde o começo, quando essa insegurança vai comendo um pouquinho de dentro da gente, na hora que a gente precisa, isso já está poroso dentro de nós. E aí a gente precisa de uma carga mais forte e ela está, na verdade, fraca internamente. Temos que acreditar em nós mesmos, porque se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Aqui, de novo, acaba se conectando com aquilo que a gente fala de sermos, até certo ponto, soberanos dentro do nosso próprio espírito, dentro da nossa alma, do nosso coração. Se eu não acreditar em mim, não vai ser o outro que vai conseguir repor aquela fé, aquela crença em nós mesmos. O outro pode acreditar em mim, certamente. Muitas vezes acontece, quantas situações que a gente não acredita em nós mesmos, mas o outro tem total confiança em nós. Mas ainda assim, quando nós precisamos agir, aquela confiança que o outro tem em mim não consegue repor essa ausência de confiança e de fé que eu tenho aqui dentro. Porque quando já está corroído com esse cupim, não vai ser a fé que o outro tem em mim que vai conseguir tampar esses buraquinhos. A gente tem que cuidar da gente. Acho que essa tem que ser a frase. E quando a gente cuida da gente, a gente acredita na gente. A gente consegue fortalecer a nós mesmos. Se não fizermos isso, ninguém fará por nós. Temos que acreditar em nós mesmos. E aqui, o acreditar em nós mesmos está muito longe de ser um aspecto arrogante. Está muito longe de ser um aspecto prepotente. De eu me garantir, eu me garanto aqui demais naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivo. Está muito longe disso. Pega, por exemplo, um processo reencarnatório, quando a gente vai voltar para uma nova oportunidade. Assista ao filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, porque vai ajudar a ilustrar muito isso. Quanto que nós somos cercados daqueles lá no plano espiritual, lá em cima, de pessoas que acreditam em nós. Mas lá também nós acreditamos em nós mesmos. Nós fazemos algumas promessas de quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer as coisas diferentes. É quase como quando a gente está aqui com problema de saúde, a gente vai ao médico e ele passa todos os pontos. Olha, você tem essa situação, você precisa corrigir isso, você precisa tomar esses remédios, você precisa seguir desta maneira. E nós, assim que recebemos o diagnóstico, assim que a gente recebe também uma receita, a gente fica empolgado e faz promessas ali para o médico. Não, doutor, pode deixar. Deixa comigo que eu
confie, pode confiar em mim que eu vou seguir, eu vou ter disciplina, eu vou seguir a cartilha como você indicou. Mas depois passa um tempo, a gente parece que deixa de seguir essa disciplina, a gente deixa de acreditar em nós mesmos, não sei se porque os resultados começam a vir, a gente fica um pouquinho melhor, mas a gente perde um pouco dessa ânsia, né, de fazer diferente. A nossa vida também ela segue um pouco assim, quando a gente está lá no plano, num processo de reencarnação. A gente fala, não, vai ser diferente. Aqui eu vou mudar. Eu vou fazer algumas coisas que vão ajustar essa rota, que eu vou conseguir ter um outro resultado. E depois a gente chega aqui e as coisas se perdem. A gente tem que ter uma vida que consiga se manter com essa fé, com esse acreditar em nós mesmos, com esse acreditar na mudança, no mesmo ímpeto que a gente tem quando chegamos aqui, quando a gente sai de lá, quando a gente vem aqui para um novo desafio. É essa confiança que a gente tem que ter. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa mensagem, é porque você está numa nova oportunidade de vida. E é porque em algum momento você acreditou em você mesmo e alguém que te ama, que aí pode ser aqueles que já estiveram com você em outras vidas, pode ser aqueles que conduzem você até hoje, que estão aí te protegendo, cuidando de você como seus anjos da guarda e mentores, pode ser o próprio amor de Jesus. Alguém em algum momento acreditou em você e você tem que seguir com essa mesma fé, com essa mesma energia para cada um dos dias que você vive aqui. Não perca essa confiança. Depositaram uma mega confiança na sua poupança de vida. Siga com ela. Confie, agradeça, seja grato, mas confie. Primeiro em você. Você precisa confiar em você. É você que dá todo o direcional da sua vida. Não é o outro. Por mais que isso seja muito, muito importante para a nossa caminhada. Primeiro, nós mesmos. A limpeza e todo o ajuste da nossa vida, toda a reforma íntima, ela começa de dentro para fora. Limpeza de casa começa de dentro para fora. Mudança começa de dentro para fora. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar muito de ouvir então essa mensagem, compartilhe com essa pessoa e fala, esse episódio aqui é para você. Olha, esse episódio aqui acho que você vai gostar. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno e esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.